Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do 4C. Estamos aqui na Vale Europeu TV fazendo as gravações, todo mundo usando máscara, gel, álcool em gel. Você em casa também faça isso. Vamos tirar a máscara agora para poder falarmos. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do 4C. Hoje temos a honra de receber o Dr. Fernando Santos. Ele é professor da UDESC, depois eu pedi para que ele se auto-apresente, suas titulações e tudo mais, mas vai nos brindar hoje com uma palestra sobre inteligência artificial, simulações com agentes. Então, nesse momento, sem mais delongas, passamos a palavra ao professor Fernando Santos e pedimos que ele se apresente. Muito bem, olá pessoal, olá a todos, obrigado professor Fábio pela apresentação, pela introdução. Como o professor já disse, eu sou o Fernando, professor aqui da UDESC. Em seguida vou falar um pouquinho mais sobre mim, né? Estou aqui neste momento para falar um pouquinho mais para vocês sobre simulações baseadas em agentes. Vamos lá então, no âmbito aqui do Congresso Catarinense de Ciência da Computação, 4C do IFC. Vamos lá, então. Começar falando um pouquinho mais sobre mim, né? Acho que a maioria não me conhece. Eu sou professor da UDESC Alto Vale, a UDESC que fica ali em Ibirama, onde nós temos um curso de graduação em Engenharia de Software. E aí já fica aqui o convite, né, para que todos vocês que estejam assistindo essa palestra acessem o site, né? Eu coloquei o link aqui, para conhecer um pouquinho mais sobre a UDESC, né, sobre o campus Ibirama, né, o campus Alto Vale, e também o curso de Engenharia de Software. Eu ministro disciplinas de inteligência, a disciplina de inteligência artificial e também disciplinas de programação, né. Aqui tem uma fotinho um pouco mais recente de como está ficando o nosso campus, né, ele está passando por uma reestruturação, com prédios novos, laboratórios novos, então deixo aqui desde já o convite para que todos venham conhecer o campus da UDESC Alto Vale ali em Ibirama e principalmente o curso de Engenharia de Software, né. Um pouquinho mais sobre mim, eu tenho formação de doutorado em Ciência da Computação, eu concluí tanto o mestrado quanto o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, lá no Instituto de Informática, né, da Federal do Rio Grande do Sul, e a minha área de estudo, que eu me dediquei desde o mestrado, e principalmente agora no doutorado, foi a área de agentes, e agora no doutorado especificamente a área de simulações baseadas em agentes. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre essa área de pesquisa e de estudo, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje? A minha intenção é dar uma visão geral sobre essa área de simulações baseadas em agentes. E aqui eu coloquei em destaque para a gente ter desde agora, né, que eu costumo usar de forma intercalada o termo simulações baseadas em agentes ou simulações com agentes, né? São dois termos que vocês vão ouvir eu falar ao longo da palestra que se refere à mesma coisa, né? Esse tópico que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, eu elaborei o seguinte roteiro, né? Vou começar falando o que são essas simulações baseadas em agentes, vou dar alguns exemplos e vou mostrar os elementos principais que compõem uma simulação baseada em agentes. Depois, vou falar para vocês como que se desenvolve uma simulação baseada em agentes, né? Que linguagens, que ferramentas e como você pode colocar isso em prática para quem tiver interesse em desenvolver simulações. Vou falar um pouquinho sobre aplicações de simulações baseadas em agentes na pandemia de Covid, que com a situação da pandemia, essa área de simulações baseadas em agentes ganhou destaque de novo, né, porque foi utilizada para simular alguns cenários de propagação da epidemia. E, por fim, vou falar brevemente de algumas oportunidades de pesquisa que temos aí nessa área de simulações baseadas em agentes, para quem tiver interesse em conduzir trabalhos de conclusão, trabalhos de pesquisa nessa área. Bom, vamos lá então, começando aqui sobre o que são exemplos e elementos relacionados com simulação baseada em agentes. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma simulação. E aqui eu trouxe dois exemplos que eu acho que vai ficar claro na mente de todos que estiverem assistindo. Duas simulações
até certo ponto conhecidas, né, principalmente simulações nessa área ambiental. Aqui eu trouxe um exemplo de uma simulação feita pela NASA do furacão Sandy, lá em 2012, né? Então, através de uma simulação, o pessoal conseguiu verificar como é que seria o comportamento desse furacão quando ele atingisse aqui a costa dos Estados Unidos. E aqui na parte de baixo eu trouxe um outro exemplo de como seria uma simulação na área de tráfego, né? Como dá para ver aqui, nós temos vias, né? E também veículos aqui se deslocando nessas vias. Então, se fosse para dar exemplos de simulação, estariam aqui 2 exemplos, mas a gente precisa ir um pouquinho além para entender o que está por trás dessas simulações ali, como que se faz uma simulação. Eu trouxe esse diagrama bem simples para explicar para vocês o que é uma simulação. Grosso modo, uma simulação nada mais é do que a execução de um modelo de sistema, certo? Então, onde é que está o sistema? O sistema é aquilo que você está querendo estudar, né? Alguma coisa concreta, alguma coisa real. Por exemplo, o furacão que nós vimos aqui, né? Quando você quer fazer uma simulação, a primeira coisa é que você tem que identificar nesse sistema, identificar o que está envolvido com ele, para montar um modelo, fazer a modelagem daquele sistema, né? Aí você vai ter o seu modelo de sistema aqui. Imagine esse modelo como se fosse, trazendo uma analogia para software, né? Um diagrama de classes, um algoritmo, alguma coisa assim que diz como é que aquele seu sistema funciona, esse modelo. E o próximo passo é executar esse modelo para daí sim, a execução desse modelo por um computador, possivelmente, né, é o que caracteriza uma simulação. Então, você tem que identificar o sistema, fazer um modelo do sistema, para daí sim executar aquele modelo, e aí sim você vai ter a simulação daquele fenômeno, daquele sistema. E aí você vai poder observar as saídas, né? Podem ser representações visuais, que nem nós temos aqui, ou podem ser saídas gráficas, né? Mostrando comportamento de uma via, ou enfim, velocidade e por aí vai, né? E aí você tem a sua simulação. Quando você faz essa simulação, é importante você não perder de vista o seu sistema original, né? Porque quando você observa o seu sistema original, e à medida que ele evolui, essa evolução do sistema, né, acontece de uma forma natural, o furacão avança naturalmente pelo oceano aqui até atingir a costa, e os veículos se movimentam naturalmente, esse processo natural do sistema também vai gerar uma saída. E é o que a gente chama de saída observada, tá? E aí, o papel de quem está envolvido na simulação não termina depois que você conclui, você implementa o seu modelo, você roda aquele modelo e você gera a sua saída, né? O processo só termina depois que você confronta a saída do seu sistema com a saída observada no fenômeno real, para daí sim você fazer uma análise e verificar, fazer uma análise crítica e verificar, bom, essa simulação, ela produziu um resultado consistente, no futuro ela vai poder ser usada para analisar fenômenos parecidos, ou ela vai ter que ser reescrita, tem que considerar outros parâmetros, certo? Então, simulação é isso, é você ter um modelo no sistema, executar aquele modelo num computador, para verificar o que vai se gerar de saída, né? Você vai ter um modelo simulado de sistema. Trazendo para a área de simulação baseada em agentes, a nossa figurinha continua a mesma, né? Uma simulação continua tendo aqui os nossos 4 elementos e principalmente continuamos tendo aqui o modelo. A diferença é que agora esse modelo de sistema, ele passa a ser um modelo implementado, né, especificado, digamos assim, considerando agentes, considerando os indivíduos de uma população que você está querendo simular, certo? Então, aqui você passa a ter, nesse modelo, uma especificação de todos os indivíduos envolvidos com aquele sistema, envolvidos naquele sistema que você está querendo simular, certo? O foco central de uma simulação baseada em agentes é modelar, especificar os indivíduos que você quer que se comportem no seu sistema para verificar qual saída aquele comportamento dos indivíduos produziria
no sistema como um todo, tudo bem? Grosso modo, é isso que é uma simulação baseada em agentes. Vamos avançar um pouquinho, dando aqui alguns exemplos de simulações baseadas em agentes. O primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui, eu vou tocar o vídeo, é um exemplo de uma simulação de tráfego, certo? Deixa eu colocar no mudo para o áudio aqui não atrapalhar, mas é uma simulação de tráfego feito pelo pessoal da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina. Desafio vocês a prestarem atenção ali nesse cenário que está aparecendo no vídeo, para que vocês identifiquem qual é o sistema, qual é o contexto, qual é o cenário que está sendo modelado, né? É de uma região aqui de Santa Catarina. Nessa simulação, ela pode ser vista como uma simulação baseada em agentes, onde quem são os agentes, quem são os indivíduos? Os indivíduos são os veículos. E aí vocês podem notar, conforme daqui a pouco vai dar um zoom, alguma coisa assim, você vai ver que existem veículos de diferentes tipos, existem caminhões, carros, e todos esses tipos de agentes foram modelados, foram especificados e estão se comportando, né? Essa simulação está executando, esse modelo está executando e está produzindo uma saída, que no caso é uma saída visual, né? Uma visualização de como seria o comportamento desses agentes, desses veículos, ao longo de um espaço de tempo, né? Agora eu acho que ficou evidente qual é o cenário que está sendo simulado, né? Além de diferentes tipos de veículos, você pode, nesse tipo de simulação, trabalhar com diferentes perfis de motoristas, né? Você pode considerar aqueles motoristas de veículos mais agressivos, mais calmos, mais pacientes, né? Você tem essa liberdade de modelar individualmente esses agentes, colocar eles para rodar uma simulação baseada em agentes para verificar o que vai ser observado no sistema, ok? Vamos avançar aqui para um outro exemplo de simulação. E aqui deixa eu dar o play no vídeo também. Essa simulação aqui vai ser particularmente feliz, vai ficar particularmente feliz quem for torcedor do Grêmio, né? É uma simulação de uma evacuação feita para a Arena do Grêmio. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver aqui pelo vídeo que vai dar para ver certinho o formato da Arena do Grêmio. Eu coloquei aqui nessa parte de baixo, tem um link, tem mais informações aqui para você poder verificar, né? Mas nesse tipo é uma simulação baseada em agentes, onde os agentes são os indivíduos, são aqueles espectadores que vão estar lá no estádio, assistindo uma partida, assistindo um show, alguma coisa nesse sentido. Então, com esse tipo de simulação, você consegue colocar ali na simulação uma quantidade enorme de indivíduos, cada um tendo o seu comportamento, e analisar o que vai acontecer, começar a fazer análises desse tipo, né? O que vai acontecer, por exemplo, se eu colocar, como está aparecendo nesse momento, ó, se eu colocar algumas barreiras aqui na saída, né, para fazer com que os agentes que as pessoas tenham que fazer aquele zigue-zague antes de sair, ou deixar uma saída totalmente livre, né? Qual o impacto que isso vai ter, por exemplo, numa situação de emergência, onde se tenha que evacuar um estádio em 5, 10 minutos? Isso que está passando nesse momento aqui no vídeo é a Arena do Grêmio, né? Por que foi feita essa simulação lá na Arena do Grêmio? Porque na época, isso aqui ainda é da época da Copa do Mundo, né? Quando estava se construindo lá o estádio do Grêmio, enfim, a equipe do Grêmio já modelou o estádio, especificou o estádio para que ele seja compatível com o padrão FIFA, caso ele tiver que suportar jogos, partidas oficiais, né? E a FIFA tem algumas regras de segurança. Por exemplo, numa situação de emergência, todos os participantes, toda a plateia lá do estádio vai ter que ser evacuada em, sei lá, 5, 10 minutos. E com uma simulação baseada em agentes, facilmente você consegue ter essa visão, consegue analisar se o seu projeto, se o seu plano de evacuação ou seu plano de mobilidade está atendendo ao que se espera. Outro exemplo de simulação que eu trago para vocês aqui, e aí tem a ver com a área de entretenimento, né? Deixa eu tocar aqui o vídeo enquanto eu falo, né? Também tem sido usado com certa frequência, deixa eu tirar o som aqui do vídeo, para não atrapalhar. Também tem sido usado com alguma frequência, né, com muita frequência nessa área de entretenimento, para fazer simulação de multidões.
em vez de contratar lá uma centena, milhares de figurantes, né, para fazer determinadas cenas, tem se usado desses artifícios, desse tipo de simulação para replicar, né, para gravar uma cena sintética, né, uma cena produzida. Nesse caso aqui, quando você pensa nesse tipo de simulação, os seus agentes, eles são os personagens, e vocês devem estar reconhecendo aqui que o que está passando aqui no vídeo são cenas daquela série Game of Thrones. Lá nessa série tem uma das batalhas, a Batalha dos Bastardos, que aparece aqui no lado esquerdo aqui do meu slide, que ela foi totalmente produzida de forma sintética, utilizando uma simulação baseada em agentes para simular todos esses participantes aqui na batalha, né? Nesse caso aqui, os agentes são os diferentes tipos de guerreiro que existem lá no caso dessa batalha, né? Já existem comportamentos pré-definidos, já existe o cavaleiro, já existe o guerreiro, né? E você consegue, com muita economia, produzir uma cena que tem uma repercussão, tem um impacto visual muito grande depois na própria série, ou no filme, ou até mesmo em jogos, né? Só para vocês terem uma ideia de que esse tipo de simulação não é algo restrito unicamente na academia, tem tido muita aplicação prática na indústria, né? Então, vamos avançar aqui, vamos passar e começar a falar um pouquinho sobre o diferencial desse tipo de simulação baseada em agentes, em relação a outros tipos de simulação. Simulação matemática, por exemplo, onde se usa apenas equações, né? Nesse tipo de simulação baseada em agentes, o principal é que o foco da simulação está nos indivíduos. Você vai especificar, você vai modelar os indivíduos, que são chamados daí de agentes, né? Dentro do contexto da simulação baseada em agentes, os indivíduos são os agentes. É o único tipo de simulação onde você consegue dar essa ênfase, enfatizar os agentes, os indivíduos e o comportamento desses indivíduos. Você consegue, então, trazer para a simulação a questão da heterogeneidade, porque você consegue modelar e simular, né, indivíduos com diferentes características. Aqui eu trouxe uma figurinha só para exemplificar com a simulação de trânsito, né? Percebam aqui, tem diferentes tipos de veículos, tem motociclistas, então você consegue, numa simulação, integrar, né, trazer esse comportamento heterogêneo de diferentes indivíduos com diferentes características e comportamentos. Você consegue especificar e implementar interações que vão acontecer entre esses indivíduos, para analisar qual o efeito que essas interações vão causar no sistema, né? Essas interações, por exemplo, aqui no cenário de trânsito, você vai modelar uma interação que é quando o veículo está tentando mudar de faixa, ele não pode mudar de faixa se aquela outra faixa já está ocupada por um veículo, né? Então, eles acabam interagindo, você modela isso ou diretamente ou indiretamente, né? E aí você consegue analisar o efeito dessas interações no sistema. Essas interações, elas podem ou não estar sujeitas às restrições espaciais ou topológicas, né? Quando você tem um sistema que roda num ambiente, numa paisagem, né, as leis da física impedem que dois indivíduos, por exemplo, ocupem o mesmo espaço. Mas você pode avaliar uma simulação somente de uma rede social, por exemplo, e aí essas suas iterações não vão estar limitadas a aspectos geológicos, aspectos topológicos, né? São relações de contatos, enfim, que são interações de contato que vão acontecer entre os seus agentes. Outro diferencial deste tipo de simulação é que você consegue, ela permite incorporar nos agentes técnicas de inteligência artificial. A área de inteligência artificial hoje em dia conta com muitas técnicas de aprendizagem de máquina, de raciocínio, de lógica, que você consegue desenvolver um agente, vamos chamar de agente mais inteligente, que vai se comportar, vai conseguir aprender alguma coisa ao longo daquela simulação. E aí você consegue avaliar o efeito, por exemplo, desse aprendizado do agente no comportamento do sistema. Por exemplo, uma simulação de trânsito. O agente pode, ao longo do tempo, aprender. Bom,
não é interessante eu seguir por essa rota de manhã cedo. Eu tentei seguir por ela durante 15 dias, peguei congestionamento todos os dias. Então, a partir de um certo ponto, ele começa a aprender. Opa, a partir de agora eu vou considerar uma rota alternativa, certo? E aí você consegue avaliar o efeito desse tipo de aprendizagem no comportamento do sistema. Como é que o seu sistema vai ficar, como é que o seu sistema de trânsito, enfim, vai ficar quando você tem esse tipo de aprendizagem. Do que é formado uma simulação baseada em agentes? Quando você tiver que desenvolver, quando você quiser desenvolver uma simulação baseada em agentes, você vai ter que modelar, você vai ter que especificar essencialmente 5 itens. Os 3 primeiros eu apresento nesse slide. O mais importante e o essencial, o mais relevante, são os próprios agentes, né? Você vai ter que identificar quais são, naquele seu sistema, naquele seu cenário que você quer simular, quais são as entidades, quais são os indivíduos presentes naquele cenário, e aí você vai especificar aqueles agentes como entidades autônomas, que eles vão ter um comportamento próprio, eles vão agir por conta própria ao longo da execução da simulação, e eles poderão ou não ser heterogêneos, né? Você pode ter aqui agentes com diferentes características, como eu exemplifiquei lá antes com a questão dos diferentes tipos de veículos, né? Por serem autônomos, eles vão tomar suas decisões ao longo da simulação de forma independente e vão atuar seguindo seus objetivos. Você vai implementar, você vai especificar os objetivos desses agentes para cada um deles. O objetivo de um veículo é de um ponto A ao ponto B, por exemplo, né? E aí as decisões que eles vão tomar vão ser independentes, ele vai seguir aquele algoritmo que você for definir para que ele se comporte durante a simulação. E você pode, né, como eu disse antes, adotar técnicas da inteligência artificial para incorporar nesses agentes. Outro elemento que você tem que se preocupar na hora de desenvolver uma simulação é o ambiente. O ambiente é o espaço, né, a paisagem, eu gosto desse termo aqui, paisagem, onde os seus agentes vão estar situados. Durante a execução da simulação, por onde que os seus agentes vão passar, né? Quais vias, enfim, se é uma malha viária, ou se é uma área aberta, ou se é um estádio, né? Isso faz parte daí da modelagem, da especificação do ambiente. Além dessa paisagem, o ambiente também contempla, também engloba todas as outras entidades não autônomas. São aqueles objetos inanimados, digamos assim, né? Objetos, casas, ruas, árvores, tudo isso faz parte daí do ambiente que você vai poder colocar na sua simulação, modelar. O terceiro elemento são as iterações, que aí você vai ter que identificar se naquela simulação que você está querendo especificar, vão poder existir interações entre os agentes. Essas interações elas podem ser contatos diretos entre os agentes, por exemplo, conversação, simular uma interação de conversação para argumentação e ver se o agente convence o outro de algum ponto, ou uma relação de amizade para você levar isso em consideração na hora de rodar a simulação para ver que o comportamento do seu agente pode mudar dependendo da relação de amizade que ele tem com quem ele está se encontrando naquele momento. Essas iterações que você vai especificar, elas podem ser, então, entre os agentes, agente-agente, que a gente chama, né? Ou entre o agente, ou os agentes, e o ambiente, né? Pode haver uma interação direta com o ambiente, por exemplo, o agente vai usar de algum recurso que está disponível lá no ambiente, vai coletar um alimento, fazer alguma coisa nesse sentido, certo? Então, 3 grandes elementos que você tem que se preocupar na hora de fazer a especificação da modelagem da simulação: agentes, ambiente e interações. Os outros 2 elementos são, primeiro, uma representação do tempo. Porque assim, como a gente viu lá no início, a simulação é uma execução de um modelo. E aí você vai ter que ter uma forma de dizer como é que o tempo transcorre ao longo daquela execução. E essa representação do tempo ela pode ser de 2 formas. Uma representação discreta, onde você discretiza o seu tempo, né, em passos, vamos chamar assim, né, e aí na sua simulação você adota uma convenção. Bom, cada passo da simulação corresponde a 1 segundo da vida real, ou 1 minuto, ou 1 dia, ou 1 semana.
E aí, a cada passo da simulação, o seu agente vai lá e executa, digamos, um ciclo do seu comportamento. Ele percebe o que está próximo dele, toma uma decisão e executa uma ação. Essa seria uma representação de tempo discreto, que é o mais comum, que se usa nas simulações baseadas em agentes. Outra representação do tempo que se pode adotar seria uma representação de tempo contínuo, onde não existe um relógio central, vamos chamar assim, né? Onde cada agente é independente e vai tomar suas decisões de forma assíncrona, né? Um termo que a gente está acostumado hoje em dia com essas aulas não presenciais. Cada agente vai tomar sua decisão no momento que lhe for mais conveniente, e todos eles vão estar executando de forma assíncrona, tomando suas decisões à medida que eles vão percebendo o ambiente, tá? O último elemento que eu trago para vocês, que é muito importante quando você for modelar uma simulação, são as saídas. As saídas nada mais né? Essas saídas são os dados que você vai querer coletar para analisar a simulação. Você pode simplesmente fazer uma simulação para ter uma cena bonita com vários agentes se comportando e vendo tudo se mexendo de forma maravilhosa e gravar um filme, gravar um vídeo para mostrar, ó, fiz uma simulação. Mas o que se mais usa quando se desenvolve uma simulação é coletar dados. Coletar dados para verificar e medir e analisar se o teu sistema está se comportando de um jeito que era esperado, né? Está parecido com aquele sistema original que a gente viu lá no início, ou se está tendo algum comportamento muito divergente, os agentes estão morrendo muito, ou os agentes estão, enfim, se comportando de uma forma que você não previu. Então, é importante você ter bem definido quais são os dados que você precisa coletar, para daí sim montar gráficos, enfim, fazer uma apresentação de dados da forma como for mais interessante para você analisar o resultado da simulação. Ok? Então, esses são os 5 elementos principais de uma simulação baseada em agentes. Com isso, a gente encerra a primeira parte, que é essa visão geral do que são simulações baseadas em agentes, alguns exemplos e os elementos que estão envolvidos. Segundo momento agora, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre como desenvolver essas simulações. Bom, a primeira forma que você pode adotar para desenvolver simulações baseadas em agentes é usando linguagens de programação clássicas que todos vocês que já conhecem um pouco sobre programação já dominam, né? São as chamadas linguagens de propósito geral. Java, C++, Python e por aí vai, né? A vantagem de usar isso é que são amplamente conhecidas. Eu conheço, vocês conhecem, quem domina a programação com certeza conhece alguma dessas linguagens. O contraponto, digamos assim, a desvantagem é que é assim, você vai ter que desenvolver tudo praticamente do zero. Você vai ter que desenvolver os seus agentes do zero, você vai ter que desenvolver aquele ambiente do zero, as iterações do zero, certo? Você vai ter que investir, então, um grande esforço para construir essa simulação do zero, usando a programação, a linguagem de programação que você conhece. Então, de um lado da moeda, nós temos isso, fazer simulações usando a linguagem de propósito geral. No outro extremo, nós podemos fazer simulações baseadas em agentes usando simuladores específicos ou profissionais, que são aqueles de alguns daqueles exemplos que eu mostrei lá no início da apresentação, né? A simulação de tráfego, existe um simulador, vamos chamar assim, profissional, que é esse vSim, né, para fazer modelagem de todos os cenários de tráfego, malha viária, comportamento de veículos, pedestres e tudo mais, né? Aquela simulação usada lá na série Game of Thrones foi feita nesse simulador aqui, o Massive, né? E aquela simulação de evacuação lá do estádio do Grêmio foi feita nesse simulador aqui, o InControl. Então, são simuladores profissionais, pagos, que tem essa vantagem, né? Eles já lhe dão muitos modelos, muitos comportamentos prontos, já pré-definidos. Como eu disse antes, aqui no simulador Massive, você tem lá um comportamento de um agente
guerreiro, comportamento de um agente cavaleiro, que aí você não vai precisar programar nada, você simplesmente diz, ó, vou usar esse agente na minha simulação. A desvantagem disso é que, como eles são específicos, a gente chama aqui de domínios específicos, né, a sua aplicação fica restrita àquele contexto. Por exemplo, o contexto de uma simulação de tráfego, né? Você não vai conseguir fazer uma simulação de evacuação ou de batalhas nesse simulador aqui, o vSim, por exemplo, né? Aqui é só para simulação de aspectos relacionados a tráfego. Então, temos esses dois extremos. Usando uma linguagem de propósito geral, desenvolver do zero. Ou usar um simulador profissional, aí você está restrito a um determinado domínio. Uma terceira via, não é bem terceira, mas um caminho do meio, digamos assim, que está entre os dois, é utilizar plataformas que eu chamo de plataformas específicas porque são plataformas para simulações baseadas em agentes, mas genéricas. Elas não são focadas num domínio específico, né? Vantagem desse tipo de plataforma. Elas oferecem para você abstrações, né, de elementos que geralmente estão presentes nas simulações com agentes, nas simulações baseadas em agentes. Os agentes, o ambiente, as interações que acontecem entre eles. Tá? Então, você não precisa desenvolver no braço, lá do zero, várias coisas. Tá? Você já parte de um ponto à frente. Você começa a desenvolver só coisas mais específicas da sua simulação em relação ao comportamento dos agentes, por exemplo. Algumas delas oferecem linguagem de programação própria, visando justamente facilitar esse desenvolvimento. Aqui eu trouxe algumas bem conhecidas na área de desenvolvimento de simulações baseadas em agentes. Depois vocês podem consultar aqui no link cada uma delas, ou joga num pesquisador, você vai chegar no site delas. Temos aqui o NetLogo, Repast, a Gamma, Swarm e Mason. Tá? São as plataformas mais conhecidas para desenvolver simulações baseadas em agentes que não são específicas de um determinado domínio, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que seria, como é que ficaria, como é que é uma simulação baseada em agentes feitas em duas dessas plataformas aí, para que vocês tenham uma noção de como que é. O exemplo que eu trouxe para vocês é uma simulação relativamente simples. Ela considera dois tipos de agentes. Ela é chamada de uma simulação predador-presa. Ela considera dois tipos de agentes. Nós temos, então, ovelhas e lobos, certo? E também temos um recurso aqui na simulação, que é a grama. O que essa simulação faz? Ela vai ter vários agentes ovelha, vários agentes lobos e grama no ambiente. A ovelha, cada ovelha se alimenta aqui da grama, né? Cada ovelha se alimenta da grama e depois de um tempo a grama cresce, né? O pasto cresce novamente, e os lobos se alimentam das ovelhas, ok? Apesar de simples, essa simulação aqui, predador-presa, ela representa qualquer ecossistema onde existem espécies que dependem de recursos naturais, por exemplo, aqui a ovelha, que depende da grama, e outras espécies que dependem de uma segunda espécie para sobreviver, por exemplo, o lobo, que depende das ovelhas. A gente pode substituir, por exemplo, num caso extremo, as ovelhas por gado, né, e aí avaliar a questão da pastagem, se a pastagem de um produtor rural vai conseguir suportar muitas cabeças de gado ou não, qual que é o limite, né, daquela pastagem, para avaliar o que o pessoal da biologia chama de capacidade de carga. A capacidade de carga é qual o tamanho máximo da população de uma determinada espécie pode habitar ali naquele ambiente de forma sustentável, de forma que o negócio não entre em colapso, porque o ambiente não consegue se renovar para fornecer recursos suficientes. E se tiver espécies predatórias, tem ainda esse outro agravante, né? Num caso extremo, uma extrapolação extrema dessa simulação, você poderia pensar em substituir a presa, o predador aqui, que é o lobo, por humanos, e aí as ovelhas pelas formas de alimento que o homem consegue
se alimentar e fazer uma simulação numa escala de uma cidade, de uma aldeia, para verificar qual o tamanho da população consegue manter uma vivência sustentável, tá? Então é uma simulação bem simples que traz essa ideia de recursos e diferentes tipos de agentes. Eu gravei um videozinho de como ficaria essa simulação nessa plataforma aqui, ó, Repast. Então deixa eu mostrar o videozinho para vocês. Então aqui eu vou executar a simulação nesse simulador Repast. Vocês vão ver aqui que temos aqui a paisagem, né? Os quadradinhos verdes são aqueles com grama, e quando ele fica marrom significa que a ovelha foi lá e comeu a grama. Os pontinhos brancos, daqui a pouquinho já vai dar para ver de novo, os pontinhos brancos são as ovelhas e os pontinhos pretos são os lobos, né? Ó, e aí você consegue ver, a simulação está executando, né? Você consegue ver o comportamento desses agentes, e um dado que é coletado aqui nessa simulação é a quantidade de agentes de cada espécie. A curva em azul é a curva da população de lobos, e a curva em vermelho é a curva da população de ovelhas. Vocês podem ver aqui uma oscilação no tamanho dessas populações. Por quê? Conforme a grama vai acabando, né, a quantidade de ovelhas diminui, porque elas não têm alimento para consumir. E conforme a quantidade de ovelhas diminui, após um tempo, né, a população de lobos diminui, porque daí falta alimento para os lobos. Então, com essa simulação, você consegue avaliar esse aspecto, né, de como a população de indivíduos vai performar, vai se comportar num cenário de recursos. E aí, aqui, para dar uma visão geral para vocês, como é que se desenvolveu essa simulação aqui na plataforma Repast? Só para mostrar para vocês que não é algo de outro mundo. Vocês podem ver aqui que cada tipo de agente se transformou numa classe. No caso aqui, o Repast, você desenvolve seu agente em Java. Então, cada agente virou uma classe, né? Que aqui tem os seus métodos, e tem um método aqui, que o Repast chama de step, que é o método que executa um passo no comportamento do agente, né? Então, o lobo ele vai mover, depois ele vai verificar aqui onde que tem ovelhas próximas, né? Para daí ir lá e abocanhar uma ovelha, certo? Então, a simulação, o desenvolvimento dela nessa plataforma Repast, por exemplo, é feito em Java, né? Outra simulação que eu trouxe para mostrar para vocês aqui é uma simulação feita numa outra plataforma, que é na plataforma NetLogo. A mesma simulação da presa predador, certo? Feita nessa plataforma NetLogo, tem essa outra cara aqui, né? Ó, vejam, reconheçam aqui que a paisagem, que o ambiente é o mesmo, também tem grama, também tem ovelhas, também tem lobos, né? Que eles vão se movendo, e a ovelha vai comendo a grama e os lobos vão predando as ovelhas, né? E percebam novamente aqui que também se observa a oscilação na população de lobos e na população, pelo gráfico aqui, né? Na população de lobos e na população de ovelhas. Para dar uma visão para vocês de como que é essa simulação desenvolvida nessa plataforma NetLogo, diferença dessa NetLogo para o Repast, que a NetLogo ela tem uma linguagem de programação própria, tá? Mas no geral, o princípio de funcionamento dela é o mesmo daquele outro exemplo que a gente viu. Você vai definir algumas classes aqui que o NetLogo chama de breed, né? Temos aqui ó, lobos e ovelhas. Aqui temos alguns procedimentos, alguns métodos que inicializam a simulação, e aqui alguns procedimentos que fazem o comportamento dos agentes. Por exemplo, o comportamento da ovelha se move, depois ela come a grama, né, e eventualmente ela morre se ela fica sem comer, né? Então, só mudou a linguagem de programação, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Normalmente você implementa esses seus agentes, e o comportamento deles, depois que você implementa, você executa, e aí você vê como é que eles se comportaram e que resultado você obteve, ok? Uma outra forma de você desenvolver simulação é utilizando o que a gente chama de desenvolvimento dirigido a modelos, ou Model Driven Development, né? A diferença dele para desenvolver uma simulação usando uma daquelas outras plataformas é que aqui, nesse tipo de
esse estilo de desenvolvimento, você foca mais na especificação do modelo. Você usa uma linguagem de modelagem, aqui eu estou dando um exemplo, nessa linguagem aqui, MDD fora BMS, de como seria uma modelagem de simulação. Parece com um diagrama de classes, para quem conhece o mundo orientado a objetos. E a partir dessa abordagem dirigida a modelos, você se preocupa com a modelagem. Você não se preocupa com a implementação do código, porque nessa abordagem aqui, através dessas ferramentas de Model Driven, elas geram o código-fonte da simulação a partir do modelo que você fez. Então, por exemplo, essa ferramenta MDD fora BMS, ela gera código para aquelas duas plataformas que nós vimos antes, ali, o NetLogo e o Overpast. Então, você faz a modelagem, clica lá no botãozinho de geração de código, e ele gera código para simulação, tudo bem? Quem quiser saber um pouco mais sobre esse estilo de modelagem, deixei o link aqui. É um estilo de abordagem que fez parte do meu doutorado. O meu doutorado foi nessa linha de desenvolver simulações usando essa abordagem Model Driven. Bom, com isso, finalizei a segunda parte, que é como vocês podem desenvolver simulações. Agora, entrando no restante aqui da apresentação, vou falar um pouquinho de aplicações de simulações baseadas em agentes voltadas para o contexto da pandemia de Covid. Tá? E aí eu trago aqui essa notícia aqui, ela é de março de 2020, muitos de vocês eu acho que vão lembrar, lá no início, digamos assim, ainda da pandemia, o Reino Unido, ele tinha direcionado para uma estratégia de não adoção do isolamento social, de deixar o vírus circular para ver o que acontece, para ver o pessoal adquirir aquela imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Mas, num dado momento, lá no mês de março, houve uma reviravolta. Uma reviravolta de que, de uma hora para outra, então, o primeiro-ministro e o governo viu que não, que fazendo dessa forma, haveriam muitas mortalidades. Essa reviravolta foi a partir de uma simulação que foi feita. Um modelo que a reportagem aqui diz que é um modelo matemático, a gente vai ver detalhes daqui a pouquinho, que estimou qual que seria a mortalidade lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, caso nenhuma medida de mitigação fosse adotada. Aqui eu trouxe um gráfico que mostrava, que fazia essa estimativa aqui de qual que seria a mortalidade. Então, aqui a gente destaca que a simulação dizia que se nenhuma medida fosse tomada, poderiam haver 500 mil mortes no Reino Unido e mais de 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. Então, a partir dessa simulação, os gestores lá do Reino Unido se assustaram e viram, não, então agora a gente vai ter que tomar um caminho diferente. E essa simulação aqui, que causou essa reviravolta, foi uma simulação baseada em agentes. Ela foi desenvolvida por epidemiologistas do Imperial College, lá de Londres, que levou em consideração alguns modelos que eles já tinham, esses epidemiologistas já estudavam pandemias há muito tempo, então eles rapidamente adaptaram esses modelos para verificar como é que seria a dissipação, a propagação da epidemia. Para mostrar para vocês que, sim, simulações baseadas em agentes foram e continuam sendo utilizadas nessa área de epidemias e teve essa aplicação no contexto da pandemia de Covid. Bom, se esses dados aqui da simulação se concretizaram ou não, aí é outra história. A gente não vai entrar no mérito aqui agora, tem a ver com uma das questões que eu vou levantar lá no final da apresentação. Mas só para mostrar para vocês que foi uma simulação baseada em agentes que disparou o alerta lá no Reino Unido de que medidas precisariam ser tomadas. Deixei o link aqui na apresentação, para quem quiser ler um pouco mais sobre, um artigo da Nature, que dá essa visão geral de como que era essa simulação, tá? Trazendo um pouco mais aqui para a nossa realidade, aí lá no início da pandemia, nós ali no grupo de pesquisa da UDESC, nós também
pensamos e desenvolvemos uma simulação baseada em agentes para analisar como que seria a propagação de Covid ali no nosso município, ali em Ibirama, né, considerando diferentes cenários de isolamento social. Nós fizemos essa simulação, nós começamos a fazer ela lá por março também, quando a pandemia disparou, e nós concluímos ela em maio. E aí nós rodamos essa simulação em maio. Ela foi feita em NetLogo, tá? Naquela plataforma que eu mostrei para vocês antes. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de detalhes de como que estruturamos essa simulação, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Essa simulação, então, ela considerou ali a região de Ibirama, nós modelamos vários agentes, né, e trouxemos para esse simulador diversos pontos onde eram indústrias, onde eram empresas, vocês podem ver aqui pelo zoom, né, foram pontos que a gente encontrou no Google Maps, né, opa, deixa eu voltar aqui o zoom, nós encontramos no Google Maps, né, as regiões aqui onde tem empresas, onde tem escolas, né, nós trouxemos isso, nós usamos as ruas também, e nós espalhamos aqui casas, né, a gente não encontrou a posição exata das casas, mas espalhamos aqui casas ao longo dessa nossa simulação para avaliar como que seria a situação da pandemia, né, dentro dessa situação que nós conseguimos modelar aqui, tá? Bom, falando um pouquinho mais de detalhes, né, com relação ao que dados que nós usamos aqui nessa simulação. Nós utilizamos, então, a nossa filosofia foi, vamos usar o máximo de dados reais que nós conseguimos encontrar disponíveis, tá? E incluem esses dados reais a questão das ruas, a questão do limite geográfico aqui do município. Então, nós buscamos ali na internet, nesse OpenStreetMap, o mapa, né, da cidade de Ibirama. Nós consideramos aqui a porção da cidade onde existem ruas, porque nós assumimos lá que comércios, enfim, e os agentes estariam circulando e habitando aqui nas imediações dessas ruas. Consideramos essa dimensão aqui, 21 quilômetros de altura, 14 quilômetros de largura. Então, trouxemos esse mapa para o simulador, e aí fomos atrás de dados populacionais da cidade de Ibirama. E nós usamos daí dados disponíveis do IBGE, do último censo que foi realizado lá em 2010. Então, nós extraímos de lá do censo a população do município, que era de 17.330 agentes. Então, para cada indivíduo do município, nós fizemos um agente, né, implementamos, esse agente existia na hora que a simulação executava. Identificamos aqui também, através do censo, quantos domicílios existiam em Ibirama, quantos alunos, né, lembrando que isso aqui considera os dados disponíveis, que eram de 2010, e quantas instituições de ensino, né. Nós fomos atrás também de dados econômicos, e aí nós usamos fortemente aqui o Google Maps, para identificar, né, onde as empresas, quais empresas estavam mapeadas lá no Google Maps e onde elas ficavam, né, e aqui cabe uma ressalva, né, porque nós contrastamos esses dados, a gente já encontrou no Google Maps 282 empresas, certo? Ibirama tem muito mais, a gente foi atrás de dados da FECAM e encontramos mais de 1.000 CNPJs cadastrados. Mas aí veio um problema, muitos desses CNPJs a gente não conseguiu, pelo Google Maps, encontrar, não havia um cadastro no Google Maps para aquelas empresas. Então, a gente optou por usar apenas o que a gente conseguiu encontrar, para dar maior realidade para a simulação, e, consequentemente, nós não conseguimos usar toda a população de trabalhadores, que o IBGE diz que existiam muito mais trabalhadores, mas a gente usou apenas 2.462 trabalhadores, né? Aqui eu coloco algumas tabelas só para vocês terem noção, né, que lá pelo IBGE a gente consegue identificar, né, o IBGE dá para nós quantos domicílios, por exemplo, contém apenas um morador, quantos domicílios contém 6 moradores, né? São famílias, por exemplo, de 6 pessoas, né? Fomos atrás de dados de escolas, né, quantos alunos são vinculados à educação infantil, e quantas instituições de educação infantil, por exemplo, existem, e qual é a faixa etária de alunos naquela categoria de educação infantil. Então, foram vários dados que nós levantamos, tentando
sempre partir daquele princípio, vamos usar o que a gente conseguir de dados concretos. Também adotamos aqui taxas de mortalidade, né, e aqui é uma outra ressalva, porque até então não existiam dados concretos sobre taxas de mortalidade da Covid em Santa Catarina e na região. Aí nós adotamos taxas de mortalidade disponibilizadas lá pela China, né, que a gente viu que outras pessoas que estavam fazendo simulações estavam se baseando nessas taxas de mortalidade, lá do início da pandemia, lá de dezembro e janeiro. E essas taxas de mortalidade, elas são, né, separadas por faixa etária. Por exemplo, a maior taxa de mortalidade, na época, eram daqueles indivíduos com mais de 80 anos. Aqui, 14% dos indivíduos contaminados possivelmente, né, morriam. Né, 14% morriam. Trouxemos todos esses dados para a simulação e aí nós separamos em 3 tipos de agentes. Agentes estudantes, agentes trabalhadores e os agentes não economicamente ativos. Estudantes são aqueles agentes que todos eles residem em alguma casa, né, mas os estudantes vão para a escola e voltam para casa depois do seu turno. Os trabalhadores são aqueles agentes que trabalham e que vão para a indústria, onde eles trabalham, e voltam para casa no final do turno. Os demais, que a gente não conseguiu enquadrar nem estudantes e trabalhadores, nós enquadramos nessa terceira categoria, chamamos de agentes não economicamente ativos. São aqueles agentes que não estudam nem trabalham, ou seja, eles ficam em casa o dia todo. Vejam que é uma extrapolação, né? Com certeza Ibirama não tem tantos indivíduos não economicamente ativos, mas foram os dados que a gente conseguiu usar na época, na simulação, e que a gente teve acesso. Bom, aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês. Nesse slide tem um vídeo. Vamos ver aqui. Deixei o link aqui onde está disponível. Tá? Um vídeo que a gente fez sobre essa simulação. Né? Deixa eu tocar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Então, foram 17.330 agentes, né? Vocês podem ver que eles podem estar ou em casa, ou no trabalho, ou na escola, né? E ao final do turno eles voltam para casa, dependendo do tipo, né? Nós simulamos alguns cenários de isolamento social. Nós simulamos cenários sem nenhum isolamento social, nem de estudantes, nem de trabalhadores. Nós simulamos cenários de isolamento apenas de estudantes e cenários de isolamento apenas de trabalhadores. E também simulamos parcelas intercaladas. Vamos isolar 75% dos estudantes e 25% dos trabalhadores, para ver como é que seria o desenrolar da pandemia. Né? E aí eu vou mostrar para vocês um panorama aqui, uma ideia de que resultados a gente obteve. Né? A gente confirmou nessa simulação que sim, o isolamento ele é eficiente para reduzir as infecções e a mortalidade. Basta a gente olhar aqui para essas curvas. No gráfico aqui da esquerda, temos aqui a curva, né, de infecções. Isso vocês devem estar acostumados a ver, já reconhecem aqui as curvas. Né? Essa linha azul, que é essa linha mais alta, é um cenário onde nós não temos isolamento nem de estudantes e nem de trabalhadores. Ou seja, o percentual de isolamento é 0 para essas duas categorias. Então, todos os estudantes vão para a escola e todos os trabalhadores vão para o trabalho e no final do turno eles voltam para casa. Percebam que é aquela curva onde temos o maior pico aqui de infecção e é aquela que causa também o maior número de mortalidades. Então, aqui no gráfico da direita nós temos a quantidade de mortes. Né? Chegaria aqui na nossa simulação na faixa das 500 mortes. E aqui o pico da pandemia seria em torno de 7.000. Conforme a gente vai mudando aqui as taxas de isolamento, por exemplo, vamos pegar a curva verde. A curva verde é aquela que tem 75% dos estudantes isolados e 75% dos trabalhadores isolados. Vejam que o pico da infecção aqui já é muito menor. Né? E a quantidade de mortalidades, de mortes aqui também. Essa simulação, ela considerou aqui, a gente considera o tempo, né, em dias, e nós fizemos uma simulação considerando aqui 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, o primeiro mês aqui seria maio,
o segundo mês é junho e o terceiro mês, julho, certo? Então, nós tivemos essa perspectiva aqui. E a taxa de propagação varia inversamente à taxa de isolamento, que é aquele ponto, né? Quanto menor o isolamento, maior é o pico de infecções que a gente tem. Eu coloquei uma observação aqui embaixo dizendo o seguinte, que esses dados que nós obtivemos, apesar de todo o cuidado que nós tivemos, eles acabaram não refletindo a dinâmica real de propagação de Covid que teve lá no município. E aí, enquanto eu estava elaborando a apresentação aqui da palestra, eu fui lá no portal do governo de Santa Catarina e pesquisei, bom, quantos casos foram confirmados, né, desde o ano passado no município de Ibirama. Então, foram confirmados, segundo dados que eu levantei ontem, na faixa de 7.200 casos infectados lá em Ibirama. Isso é o total, né? Percebam que, no nosso pior caso, o pico de infecções atingiria 7.000 ao mesmo tempo. Só que, na verdade, os dados oficiais dizem que foram 7.000 ao todo. Então, a curva de infecção observada no município, ela foi muito mais baixa. Eu diria que ela esteve mais próxima aqui dessa curva verde, por exemplo, né? E mesma coisa para a mortalidade. A mortalidade, segundo dados oficiais, ficou em torno de 25. Né? Até hoje, 25 mortes registradas por Covid, parece aparentemente mais próximo dessa linha verde. Isso é para dar uma ideia para vocês que é complicado quando você desenvolve uma simulação, você tem que tomar muito cuidado, né, para não assumir aquilo ali como uma verdade absoluta. Você tem que se debruçar sobre aquilo e tentar trazer mais dados, confrontar com dados reais para calibrar, a gente chama de calibrar aquela sua simulação, para que ela não extrapole nem para cima e nem para baixo, né? E é o que precisaria ser feito no nosso modelo de Ibirama hoje. Para finalizar, falar um pouquinho sobre as oportunidades de pesquisa nessa linha de simulações baseadas em agentes, tá? E aí, para falar de oportunidades de pesquisa, eu trago para vocês um artigo publicado na ACM, né, na Associação para Máquinas de Computação dos Estados Unidos, do Michael Wooldridge, que é um pesquisador renomado nessa área de agentes, sistemas multiagentes e simulações. Então, ele produziu um artigo bem crítico, levando em consideração aquela simulação que eu falei lá no início para vocês, que disparou a mudança de comportamento lá no Reino Unido, né? Então, ele analisou, depois de um tempo, aquele código foi disponibilizado no GitHub, e aí vários pesquisadores tiveram acesso, e aí começou a surgir algumas críticas que ele aponta lá no artigo dele, que eu trago aqui, resumo para vocês aqui as principais, que aí são cuidados que você vai ter que tomar ao desenvolver a sua simulação. A primeira problema que a comunidade levantou e que o Michael resumiu no artigo dele, é que aparentemente o pessoal que desenvolveu aquela simulação não tinha uma boa formação na área de computação e de engenharia de software. Não seguiu aqueles padrões que a gente aprende durante o curso, né, de padrão de codificação, arquitetura bem definida, requisitos bem documentados, né, documentação, falta de documentação e comentários. Então, tudo isso, toda essa falta de adoção desses padrões, desse rigor na construção da simulação, acabam pondo em dúvida, né, os resultados que elas produzem. Então, você tem que tomar esse cuidado. Outro ponto que eles levantaram é com relação à linguagem de programação. Aquela simulação, ela foi desenvolvida totalmente em C. Não que não deveria ter sido feita e desenvolvida em C, mas o ponto que se levanta é aquela situação, né? Ao usar uma linguagem de propósito geral, tem que se desenvolver tudo do zero, né? E ao desenvolver tudo do zero, existe mais chance de você introduzir bugs em determinados pontos da simulação. Por que talvez não adotar alguma outra plataforma que já está consolidada, né, que já passou por esse processo de revisão da comunidade e já se consolidou e não tem erros em determinados aspectos. Outra coisa que foi verificada é que
Isso tem a ver com os padrões de engenharia de software, né, que o programa, a simulação, a implementação, era totalmente estruturada, totalmente monolítica, ou seja, era um arquivo só, um arquivo C, que tinha mais de 15 mil linhas de código. Então, imagine a dificuldade do ponto de vista de engenharia de software para você se entender lá dentro daquilo, né? E para você observar e testar e garantir que aquilo está fazendo o que era proposto que fizesse, né? E o último ponto, tem outros, depois vocês podem olhar no artigo, mas eu trouxe esses 5 aqui. O último ponto seria com relação à reprodutividade. Que aí tem um princípio da ciência que a gente tem que garantir, que é, quando você faz um experimento, quando você roda alguma coisa, você tem que garantir que um outro pesquisador consiga reproduzir aquilo. Por isso que quando você faz um TCC, quando você faz um trabalho, a gente insiste para que você deixe tudo claro, aquilo que você fez. Porque amanhã ou depois, um outro pesquisador vai, talvez, precisar daquilo para refazer, para replicar. E aí, se ele não tem clareza, ou se aquela sua implementação, cada vez que você executa, produz um resultado diferente, você não consegue garantir a reprodutividade de resultados. E aí complica você assumir que aquele seu código, que aquela sua simulação representa a realidade, se a cada vez que você executa, ela produz um resultado diferente. Então, essas foram as críticas, né, levantadas. Vejam que o Michael, ele não desqualifica em momento algum a questão da importância que teve essa simulação. Né, porque se nenhuma providência fosse tomada, com certeza a quantidade de mortes teria sido maior. Então ele não desqualifica nesse sentido, de que a simulação não deveria ter sido usada em nenhum momento. Ele só levanta alguns pontos de que, olha, nas próximas simulações tem que ser observado e tem que ser tratado esses problemas aqui, para não gerar contra-argumentos. Porque depois, se vocês lerem ali o artigo, vocês vão ver que até o Parlamento do Reino Unido usou esses argumentos aqui para desqualificar a simulação e aí desqualificar todo o isolamento que foi feito na época, né? E aqui trago, para finalizar a apresentação, as oportunidades de pesquisa, que foram também levantadas pelo Michael, e eu trouxe 3 aqui, né? E as 3 delas estão relacionadas com aqueles problemas anteriores, né? O que se precisa muito é melhorar os ambientes de desenvolvimento e os ambientes de modelagem de simulação, né? Vocês viram ali que aquelas plataformas que eu mostrei para vocês, NetLogo, Repest, etc., elas já ajudam muito, né? Mas em alguns pontos elas ainda não trazem determinadas coisas prontas que facilitariam o desenvolvimento, né? Por exemplo, padrões de comportamento dos agentes, né? Então, o que o Michael propõe é que se trabalhe para melhorar esses ambientes de modelagem e de desenvolvimento, para que eles tragam esses aspectos que são frequentemente utilizados em simulações já prontos, para que você não tenha que desenvolver eles do zero e correr o risco de introduzir um bug, né, no desenvolvimento desses aspectos. Isso vai de encontro com aquela abordagem MDD fora BMS que eu mostrei para vocês. Você tem, por exemplo, um ambiente de modelagem que disponibiliza vários aspectos já para você utilizar, e aí a própria ferramenta já gera o código, e aquele código já foi gerado, o código que é gerado já está testado e já está à prova de problemas, prova de bugs. Outro ponto que o Michael levanta é com relação a modelos de pandemia nacionais. E eu diria que não só de pandemia, mas de outros aspectos em escala maior, né? Para que quando uma próxima pandemia vier, esse modelo já esteja pronto, já esteja validado e possa ser utilizado para fazer predições. E muito importante, né, elaborar esses modelos com todo o rigor da engenharia de software. E o último ponto é com relação à validação e à calibração do modelo, que é um ponto que tem que ser muito estudado ainda nessa área de simulação, que é como você vai validar a sua simulação, como você vai analisar ela e dizer que ela corresponde ao fenômeno que você está simulando.
como você vai validar os requisitos daquela simulação? Quando você está desenvolvendo um software normal, é só você rodar o software e ver se tem lá os botões na tela que o usuário pediu, e quando o usuário clica no botão, determinado comportamento acontece. Mas uma simulação é mais difícil, né? Você tem que considerar esses fenômenos que estão por trás e o efeito deles no sistema. Isso tem a ver também com a calibração, desenvolver estratégias para que seja mais fácil da gente calibrar esses modelos. Calibrar seria identificar quais parâmetros, né, por exemplo, numa pandemia, quais taxas de mortalidade são corretas de ser utilizadas em determinada comunidade, quais outros parâmetros de propagação de doença, né, como calibrar o modelo para obter maior fidelidade. Então, são essas as áreas em aberto ainda que quem quiser desenvolver pesquisa, TCC, pode buscar inovações nesse sentido aqui, ok? Com isso eu encerro essa palestra, essa apresentação, coloquei aqui os meus contatos, tá? Tem o meu endereço de e-mail e coloquei aqui embaixo também o site do nosso projeto, né, da simulação de Covid Ibirama. Me coloco à disposição para atender quem quiser me escrever e-mail e tirar dúvidas e conversar sobre simulações baseadas em agentes. Certo, pessoal? Obrigado por assistir a palestra, agradeço a todos. Um grande abraço. Até mais.